Fala, mamãe! E vamos lá para mais um vídeo do nosso canal Força Mulher Mãe. Mas antes disso, já vou pedir para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque com isso mais mamães vão conseguir ver esse conteúdo, mais mamães vão se conectar com a gente e mais mamães, o que é mais importante, vão poder pensar na conexão que podem gerar com seus filhos em casa também. Esse é o principal objetivo aqui do nosso canal. Então vamos lá? Já deixa seu like aqui, beleza? Então vamos para mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar de 5 atitudes que, acredite mamãe, o seu filho não precisa. É isso mesmo. Se você está fazendo uma delas, repense que você está gastando energia de uma maneira errada. Então vamos lá? Vamos repensar. Depois que eu descobri essas 5 atitudes, fez assim, ó, bum! E aí, através da observação, a gente percebe que realmente eles não precisam. Então vamos lá? Primeira atitude que seu filho não precisa: comparação. O seu filho não precisa ser comparado com o irmão, com o amigo, com o primo, com o filho da vizinha. Seu filho não precisa disso. Muito pelo contrário. Isso daí vai causar nele um sentimento de inferioridade e pior, ele vai achar que a maneira que ele é não importa, que ele precisa ser de uma outra forma para te agradar. Já que você elogia o irmão, então eu preciso ser igual ao irmão, então isso que eu sou não vale nada. Agora traga para a sua vida de adulta, quando alguém te compara. Vamos para um exemplo até dolorido, mas respira e vamos lá, força. Você faz aquela comida toda especial para o seu marido, faz uma comida que ele gosta. A hora que ele chega, abre a panela e fala: ai, mas a minha mãe fazia de tal jeito. Qual o seu sentimento? Foi bacana aí dentro? Se sentir assim? Agora imagina o seu filho. Independente da situação, às vezes ele fez algo para te agradar, achando que estava certo. E aí você compara ele. Olha, mas o seu irmão faz de tal jeito. Olha, mas o seu irmão, ele tira a roupa e dobra. Olha, mas o seu irmão faz isso. Olha, mas o seu primo é assim. Ele não precisa. Nós precisamos entender de uma vez por todas que as crianças, que nós somos seres individuais e que nós não somos iguais a ninguém. Quem tem filhos, quem tem mais de um filho, as crianças são criadas dentro de casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, só que eles são diferentes. Eles têm qualidades, eles têm individualidades, características diferentes um do outro. Então, por que no comportamento eles têm que ser iguais? Eles não são iguais. Então, primeira atitude, comparação. Segunda atitude, acredite, mamãe, o seu filho não precisa. Você falar, você é. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Por exemplo, você é inteligente, filho. Nossa, Noelma, mas não pode falar que ele é inteligente? Peraí. Quando você fala você está colocando aquilo como uma lei para ele. Nossa, minha mãe falou que eu sou, então eu não posso desconsiderar isso, eu não posso quebrar isso que ela falou de mim. Então, se a criança vê uma situação em que talvez ela tenha dificuldade, ela vai correr daquilo. Inconscientemente ela vai correr. Sabe por quê? Para você não perder isso que você pensa dele, para não te desagradar. Então, quando eu falo pro meu filho, você é inteligente, filho, tudo aquilo que ele se sentir desafiado, ele vai fugir. Agora pensa, se eu trocar isso por parabéns pelo seu esforço, filho. Foi através do seu esforço, dedicação e desempenho que você teve essas notas. Isso vai fazer com que ele entenda que se ele continuar se esforçando, ele vai poder fazer o que ele quiser. Isso vai servir como estímulo para ele. Continuar fazendo as coisas com força, com dedicação, que com isso ele vai ter os resultados que ele espera. E tanto do lado negativo, você é lerdo, você é burro, mamãe, vamos repensar sobre essas falas que nós temos. Que isso causa feridas nas nossas crianças. Eles não precisam
dessas falas, beleza? Terceira atitude que seu filho não precisa. Poxa, filho, mas eu sou tão legal com você. Escutar essa fala, seu filho não precisa. Você sabe por que ele não precisa? Porque ele precisa sentir o respeito, o carinho, a conexão do seu lado para ele devolver isso para você. Ele não precisa escutar você falando o que você é, o que você faz, o que você deixa de fazer por ele. Ele precisa sentir. Já ouviu aquele termo que tem coisas que não precisam ser ditas, precisam ser sentidas? Isso é uma delas. Ele não precisa se sentir como se fosse um devedor, que ele tem que fazer aquilo porque ele está devendo alguma coisa para você, porque você age assim com ele. Não, ele precisa sentir. Se você respeita ele, consequentemente ele vai te respeitar. Se você procura uma conexão com ele, consequentemente ele vai querer se conectar a você. Quarta atitude que seu filho não precisa: tirar ele de situações frustrantes. Mamãe, a nossa vida, ela é feita de mais dificuldades do que de facilidades. Nós somos adultas, a gente sabe disso. Então, naquele momento em que a criança vem correndo, caiu, perdeu o brinquedo, brigou, a nossa primeira atitude qual que é? Ai, filho, para de chorar. Não, deixa chorar. Chora, filho. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Dá um colo, dá um carinho. Faça um silêncio ali com ele, deixa ele sentir. Agora a gente tenta toda forma tirar a criança daquela situação. Mas e aí? Nós somos treinadoras emocionais, nosso filho vai crescer e a gente quer uma criança forte, corajosa. Então a gente precisa deixar ele sentir esse momento também de frustração. Para ele entender que a vida não é só alegria, que ele precisa criar uma armadura, ele precisa se blindar contra coisas que vão acontecer no dia a dia. Então, seu filho não precisa ser tirado dessas situações. Quinta atitude que o seu filho não precisa, mamãe. O seu filho não precisa que você exija a perfeição. Você é perfeita? Eu sou perfeita? Não, nós não somos perfeitas. E por que a gente quer a todo momento perfeição do nosso filho? Que é um ser que está em desenvolvimento. Um exemplo, quando eu vou fazer tarefa com o Heitor, eu observo o que ele está fazendo e eu sempre pergunto: filho, e se você acha que essa letrinha não ficaria melhor aqui em cima da linha? A letrinha tem asa, ó, ela tá voando. O que você acha da gente fazer assim? Com perguntas, para que a própria criança observe o que ela está fazendo e ela mesmo ache o que ela precisa melhorar. O que ela precisa melhorar e não colocar como perfeição. Então vamos lá, vamos relembrar as 5 atitudes que nossos filhos não precisam. Eles não precisam de comparação, eles não precisam que a gente fale para ele que você é, tanto no positivo quanto no negativo. Eles não precisam ouvir da gente: mas eu sou tão legal com você. Eles não precisam ouvir, eles precisam sentir isso. Eles não precisam que a gente exija a perfeição, porque eu não sou, você não é, e consequentemente ele também não será. E ele não precisa ser tirado de situações frustrantes, e sim, ele precisa ser treinado nessa situação. E todas essas atitudes, na verdade, a gente precisa evitar para quê? Para gerar conexão e não disputa com os nossos filhos. E pensando nisso, eu quero te apresentar o método Conexão e Amor. Um método todo especial que foi desenvolvido por mim com base em práticas e atitudes do meu cotidiano aqui com os meus pequenos também. Trago um pouquinho da minha experiência profissional como pedagoga também dentro desse método. Vou deixar aqui na descrição o link. Corre lá, vai conhecer um pouquinho mais sobre esse método que com certeza vai te gerar muito mais conexão do que disputa com os seus filhos na primeira infância. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Envie para mais mamães, traga mais mamães aqui para o nosso canal também. Gratidão, mamãe, pelo seu momentinho aí, pelo nosso papo, pela nossa conversa. E vamos junto no método Conexão e Amor.